Conversa política hoje com Paulo Antônio Briguet. Na época da botecagem a gente chamava de Brig Nights, hoje em dia não pode, é o senhor de respeito, pai de família, aquela coisa toda. O Briguet é um personagem interessante aqui de Londrina por vários motivos. É um cara que começou a militância dele na esquerda, ele se formou aqui na Universidade Estadual de Londrina, e em determinado momento ele chutou a bunda da esquerda e foi para a direita. Você era trotskista. Uma vez alguém me disse o seguinte, que todo trotskista em algum momento, né, chuta o pau da barraca e vai para a direita. Isso ocorre mesmo? Por que você estava na esquerda, né, inclusive militando, e de repente você mudou o seu pensamento e hoje você praticamente é um militante de direita? Cláudio, primeiro boa noite, uma honra estar aqui com você, viu? E olha, o Churchill dizia o seguinte, que o sujeito, se não for socialista aos 20 anos, ele não tem coração. Mas se ele continuar socialista depois dos 40, aí ele não tem cérebro. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Eu abracei o ideal da esquerda na juventude. O que te atraía tanto na esquerda naquele momento? O ideal generoso, né? O ideal generoso, aquela utopia da igualdade. Isso exerce um fascínio sobre as pessoas, né? Sobre o jovem. Sim. Sobre o jovem. E meu pai era de esquerda. Meu pai sempre... Será que ele, eu sei que ele já morreu, né? Já. Ele está feliz lá em cima? Pô, Briguet, então, você saiu da barca. Tem uma história, tem uma história a esse respeito. Meu pai sempre foi de esquerda, sempre votou na esquerda. Inclusive os dois melhores amigos dele, Arno Praz e João Leonardo, estudaram com ele direito na USP. Eles foram para a luta armada e morreram na luta armada, os dois. Sim. Os melhores amigos dele. Então, ele poderia ter seguido esse caminho, mas ele resolveu não fazer isso. Ele resolveu ter uma vida, ter uma família, se dedicar ao trabalho, à literatura, que ele também era escritor, né? Ele resolveu ir para outro caminho. Mas ele sempre manteve os ideais de esquerda. Só que, a partir de um certo momento, ele nunca mais votou na esquerda. O que aconteceu? Celso Daniel. Sim. Janeiro de 2002. A partir daquele momento... Para quem não sabe, é o ex-prefeito de Santo André, que foi assassinado num rolo até hoje mal explicado, que se acusa personagens do PT de ter participado desse processo, mas ainda não se chegou a uma conclusão. Exato. A partir daquele momento ele falou, eu não voto mais nesse partido. Eu já vinha numa certa desilusão, porque, Cláudio, eu sempre fui uma pessoa que... Eu sempre me interessei por conhecer o que pensa o meu adversário, o que pensa o oponente. Eu acho que isso é fundamental, você conhecer aquilo que as outras pessoas pensam. O que as pessoas pensam de diferente, né? E eu comecei a estudar os críticos do socialismo. Comecei a ler autores que faziam o contraponto a essa visão de mundo. E eu acabei por me convencer disso. Comecei a ver os exemplos históricos, por exemplo. Você sabe que na testa do Lenin ele tem a tatuagem de todos os países em que o socialismo deu certo, né? Pode olhar, que maldade! Pode ver lá na testa do Lenin. Isso é maldade, isso é maldade. Pode ver na testa do Lenin. Lá tem todos os países em que o socialismo deu certo, estão escritos lá, pode conferir. Mas deixa eu ver se eu consigo entender. O socialismo, o conceitual é uma coisa bacana. Por que não funciona na prática, na sua opinião? Acho que os motivos, a gente poderia ficar aqui várias horas debatendo isso, né? Mas eu diria que o socialismo promete o mundo, ele promete a mudança universal. E essa mudança universal acaba justificando todo tipo de crime. A verdade é essa, de crime. Todos os exemplos do socialismo real, eles são governos do crime. Seja através do assassinato da população, seja através do roubo,
da cleptocracia, né, que é uma forma de ditadura, né, terrível, e que nós vivemos aqui no Brasil nos últimos anos. Impostos. Você defende o Estado mínimo? Eu defendo o Estado mínimo, um controle social efetivo, tá? E eu defendo que o Estado seja forte para fazer com que a lei prevaleça. O Estado tem que garantir a segurança dos cidadãos e o cumprimento dos contratos que são feitos dentro da sociedade. O Estado produtor, esse Estado produtor não deu certo. E é isso que o socialismo promove. Ele leva ao Estado hipertrofiado, que acaba oprimindo, que acaba sufocando a vida da sociedade. Hoje no Brasil você tem muito Estado e pouca sociedade. O que te atrai tanto no pensamento de direita? Olha, eu não diria... Você hoje é um militante de direita? Vamos completar essa pergunta. Todo ser humano normal é progressista e conservador ao mesmo tempo. Eu não gosto de usar esse termo direita, eu prefiro o termo conservador. Todo ser humano normal é progressista e conservador ao mesmo tempo. Porque em algumas coisas a gente precisa de mudanças. E eu diria o seguinte, que hoje quem pode promover as verdadeiras mudanças são os conservadores. A sociedade brasileira ela tem valores conservadores. Isso não sou eu que estou dizendo. O próprio PT, a Fundação Perseu Abramo, fez uma pesquisa recente e revelou que os brasileiros têm valores conservadores. Que eles acreditam, por exemplo, no empreendedorismo. Os brasileiros acreditam nos valores cristãos. Os brasileiros acreditam em Deus. Os brasileiros têm um respeito enorme pelas pessoas, mas não existe essa história de que o conservadorismo está ligado à elite. Não, pelo contrário. Hoje, o conservadorismo é o que existe de mais popular. Se você ouve as pessoas, elas são naturalmente conservadoras. E o que é o conservadorismo? O conservadorismo, como dizia o Roger Scruton, é você descobrir aquilo que ama e lutar para defendê-lo. Descobrir as coisas que você ama. O que você ama? Eu amo meu trabalho, eu amo minha família, eu amo minha igreja. Então, descobrir essas coisas que você ama e lutar para defendê-las. Eu vivo numa sociedade que perdeu, nós vivemos numa sociedade que perdeu a noção do perdão. As pessoas não acreditam mais em perdão. Você está meio padre hoje, não está não? E você sabe que uma vez eu entrei no elevador, uma pessoa, acho que um rapaz que estava fazendo um serviço lá no prédio, né? Ele viu que ele estava com uma roupa, um uniforme assim, acho que ele estava consertando o elevador. Sim. Ele falou assim: posso fazer uma pergunta? Sem eu falar nada. Ele falou: o senhor é padre? Aí eu falei: olha, padre. Não. Tá vindo. Eu falei: na igreja eu ocupo o cargo mais baixo, que é o pecador. Mas é curioso mesmo. Agora, voltando, você faz uma defesa que eu vejo nas suas postagens, nos seus textos, faz uma defesa do pensamento de direita, ou que se considera pensamento de direita. Como você construiu isso pós-esquerda, a sua passagem pela esquerda? Pois é, a minha mudança ela não foi da noite para o dia. Não foi radical, amanhã, não foi da noite igual fumante, parei de fumar, eu não dormi esquerdista e acordei conservador. Não foi assim. Foi um processo gradual, muito tempo, muitas idas e vindas, muitas leituras, muitas coisas que eu observava no dia a dia. Né? Eu fui assessor de sindicatos, de 2 sindicatos aqui em Londrina. Eu fui diretor sindical. Eu fui filiado ao PT. Então, eu vi muita coisa. Quando você fala hoje, eu fui filiado ao PT, você faz o Padre Nosso? Para tentar dar uma... Eu acho que é o seguinte, o PT eu nem faço. Ele teve vontade, aqui ele segurou as mãozinhas. O PT é o seguinte, o PT é uma mentira a partir da sigla. Como dizia o Roberto Campos, o PT é o partido dos estudantes que não estudam
dos intelectuais que não pensam e dos trabalhadores que não trabalham. Então é mais ou menos como aquela... Quando tinha a época da... Na época do Muro de Berlim, do leste europeu, havia a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental comunista, né? Sabe qual era o nome oficial da Alemanha Oriental comunista? Era República Democrática da Alemanha. República Democrática da Alemanha. Quer dizer, o nome era uma completa mentira. Não era uma república porque era uma tirania. Era uma tirania. Que ninguém podia nem sair. Não era democrática, que as pessoas viviam confinadas no país, não tinha liberdade alguma. E não era da Alemanha porque a Rússia é que mandava. Então era o absurdo completo, né? Olha, o que você pensa desse tal de Movimento Brasil Livre, que, como eu vejo sempre, não é um movimento exatamente, muito menos de todo o Brasil e muito menos livre ainda. Porque às vezes eu percebo o seguinte, eles querem impor de qualquer forma o pensamento deles, sem respeitar as demais pessoas ou os demais entendimentos sobre algumas situações. Você professa o MBL, você é do MBL, o que você pensa sobre esse grupo? MBL, você sabe que o relógio parado acerta 2 vezes por dia, não é verdade? 2 vezes? Até o relógio parado. Então, se até o relógio parado acerta 2 vezes por dia, o MBL também deve acertar alguma vez. Eles acertaram, por exemplo, quando defenderam o impeachment da Dilma, que era evidentemente uma causa justa. Eles acertam, por exemplo, acertaram agora nessa exposição de Porto Alegre. Você concorda? Poxa vida, artigo 208 do Código Penal, vilipendiar símbolos religiosos. Meu Deus do céu. Mas isso não é desde sempre? Por exemplo, se você pegar a arte cristã, você vai ver um monte de coisas deles vilipendiando outras culturas, por exemplo, o islamismo. Eu nunca vi vilipêndio de símbolos religiosos. Cara, é uma coisa fuça que você vai ver coisas absurdas que eu já vi por aí. O catolicismo hoje, a Igreja Católica hoje, é uma das igrejas mais ecumênicas e que mais respeita as outras religiões. Hoje, sem dúvida nenhuma. Foi uma grande evolução. Sim. Foi uma grande evolução. E ao longo do tempo, ela sempre foi muito mais tolerante do que se diz. Muito mais tolerante. Vou dar um pequeno exemplo para você. Inquisição espanhola. Sim. Matou, sabe quantas pessoas? 400. Terrível. Terrível. Terrível isso. É uma página obscura da história da igreja. Matou 400 pessoas. O Papa João Paulo II pediu, inclusive, desculpa por essas mortes. Você sabe quantas pessoas o Pol Pot matou em um ano no Camboja? 1 milhão de pessoas. Sim. Quer dizer, o que o Pol Pot matava numa tarde menos inspirada, a Igreja Católica matou em 4 séculos. Então, a gente tem que fazer essas proporções. Sim. Eu não estou justificando, logicamente, as mortes que foram provocadas pela Igreja Católica. Não. Foram crimes, não há dúvida. Era algo condenável? Não há dúvida. Mas a máquina de matar, que é o comunismo. Sim. O comunismo é uma máquina de matar. Matou mais de 100 milhões de pessoas nesse ano, no último século. E o comunismo, existe um grande problema em relação ao comunismo. O comunismo deveria ser tão repudiado quanto o nazismo. Eu falo, por exemplo, você acha que devia proibir os partidos comunistas? Não devia proibir partido comunista, devia mostrar a realidade sobre o comunismo. Paulo Francis já dizia, a melhor propaganda anticomunista, a melhor propaganda. Eu não estou com óculos aqui, né? É deixar o comunista falar. Ele também imita o Paulo Francis. Mas Paulo, não só, tem o Lula também. Você como escritor que é jornalista, não é muito ruim, independente da qualidade das obras? Eu vi algumas obras, eu acho tudo uma porcaria. Eu não iria assistir e ver essas obras lá dessa polêmica toda, porque eu achei muito ruim em termos de obra. Mas os caras têm que ter liberdade de fazer. Com censura. Porque censurar é sempre uma coisa horrorosa, sabe?
Eu acho que a censura, ela nunca contribui. Mas tinha que ter um limite de faixa etária para 18 anos. Concordo. Assim como você não dá uma garrafa de água. Você não leva seu filho para assistir filme pornô, então, obviamente, eu concordo com isso. Mas esse movimento de proibição, de não pode, ué, mas é só você ver todas as obras de arte que são expostas no mundo, tem um monte de coisa que não dá para levar o filho para ver. Agora, você não pode proibir, quem quer ir ver, vai. Exato. Eu não vi nenhum movimento, eu não vi pelo menos, não sei se eu estou errado, mas eu não vi nenhum movimento pedindo censura da exposição. Eu vi o quê? Um boicote que, aliás, está no país inteiro, as pessoas encerrando suas contas no Santander, as pessoas protestando na página do Santander. Eu vi isso, boicote, que é muito diferente de censura. Boicote é legítimo. Sim, né? Você não quer comprar. Posso ligar para o meu, que lá é uma porcaria, não vai. E outras duas questões aí. A questão do limite etário, e uma exposição desse tipo, como você não dá uma garrafa de aguardente para uma criança, você não pode deixar que ela veja uma exposição desse tipo. E outra coisa, os 850 mil reais da Lei Rouanet, que são uma lei de renúncia fiscal, portanto é dinheiro público. Isso é uma coisa que é horroroso no Brasil, que é o seguinte: o cara quer ser artista, mas quer que o Estado financie. Então, eu também quero que minha empresa seja financiada pelo Estado. Aí não pode, o cara quer fazer arte, que faça, mas faça, né, pelos seus próprios meios. E uma instituição como o Santander não precisa, né? Exatamente. Precisaria disso? Não precisa. A mesma coisa o Bradesco com o Cirque du Soleil também, que trouxe aí na faixa, na Lei Rouanet. É um horror essas coisas. A diferença é que o Cirque du Soleil é uma bela... Sim. É uma bela... Paulinho, você era botequeiro, cansei de te ver e te encontrar no Bar Brasil muitas vezes. De repente você também deu uma guinada nessa sua vida mais boêmia, digamos assim, e virou um cara mais centrado, família, religião. Até um dia eu te encontrei numa igreja, quando você olhava e falei, nossa, se até ele pode, acho que também tem salvação. Aí, o que mudou? O que aconteceu na sua vida que você fez essa mudança, inclusive de comportamento social? Você quer saber? Quero, lógico. Reza da minha mãe e da minha avó. Ah, é? Certeza. Tem que falar isso pra minha mãe, ela vive rezando, pede oração e não tem dado certo. Uma hora dá certo. Falando da coluna sua na Folha de Londrina, que é muito conhecida, ela é uma coluna polêmica, certo, né? Polêmica, eu particularmente adoro uma confusão, então eu também sou adepto da polêmica. E você leva muita porrada de vez em quando. Eu vejo comentários, os caras vão para sua jugular, aí você... Como é que você reage a isso? Você responde na medida ou você deixa para lá? Eu particularmente faço isso. Os caras me enchem de porrada, eu olho, dou uma bela risada e continuo tocando a coisa. Como é que você reage? Olha, eu tenho casco bem duro. Tenho casco bem duro, já estou acostumado. Não é a primeira vez que as pessoas acham assim, eu estou atacando o Paulo, é a primeira vez. Eles acham isso, né? É aquele cara que, sabe o cara que brinca assim com você? Paulo briguento e tal. O cara acha que é a primeira vez que ele fez a piada, sim, né? Mas na verdade eu ouço isso desde os 5 anos de idade. Você... É uma coisa, eu vou levando assim. Agora, tem coisas que eu tenho que responder. Por exemplo, outro dia eu fui chamado de fascista na rua. Passou um carro em alta velocidade e uma voz de mulher assim, fascista! Falei, peraí, fascista eu não sou, cara. Fascista é o contrário do que eu sou, entendeu? Fascista é aquilo que eu combati minha vida inteira e continuo combatendo, entende? Só ficaria mais bravo se me chamassem de comunista. Aí eu ficaria mais bravo. Paulinho, obrigado pela entrevista, foi muito gostoso, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, porque só tem entrevista bacana com o pessoal da direita, de esquerda, de ladinho, aqui não tem preconceito. Abraço, até a próxima.